Olá, a crise climática é um dos maiores desafios da nossa época. Mais do que soluções técnicas, o mundo precisa de transformação cultural, educação crítica e ação coletiva. Foi pensando nisso que nasceu o Missão Território, um jogo criado por uma paraibana que pode chegar até a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece no Brasil. A proposta é simples e poderosa: transformar cada participante em um agente de mudança, promovendo cooperação, consciência ambiental e soluções práticas para proteger o território. No Em Discussão de hoje, vamos conversar com a idealizadora do projeto, Carolina Candeia, para conhecer de perto essa iniciativa que une educação, sustentabilidade e inovação, que já está ganhando destaque nacional. Carolina, seja bem-vinda aqui ao Em Discussão. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Para começar, como foi que surgiu a ideia do jogo e começou a ser desenvolvido? Então, de 2023 para cá, né, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos e conversar com vários atores do ecossistema ambiental, né? Então, estive em muitos fóruns relacionados aos movimentos ambientais, em ONGs, mas também em Secretaria de Meio Ambiente. E durante a minha percepção, eu pude entender que existia, né, que a crise climática ela tem um viés técnico, portanto, para especialistas, engenheiros ambientais e técnicos do setor, mas ele também tinha um viés ali educacional e pedagógico muito importante, né? E aí eu entendi que existia ali uma possibilidade para criar e para inovar, não necessariamente em resolver a questão técnica, mas sim trabalhar a questão da educação ambiental. A proposta vai além da diversão, também é uma ferramenta educativa, né? Qual é a missão central do jogo? Então, a missão central do jogo, eu acho que é fazer com que os participantes eles reflitam um pouco sobre o contexto climático em que nós vivemos, né? É um contexto complexo que envolve múltiplos fatores, mas de uma forma divertida, de uma forma engajadora, de uma forma lúdica, né? Então, eu acho que o jogo ele traz a possibilidade dessa reflexão e, portanto, dessa aprendizagem, né? Uma aprendizagem muito mais ativa, mas também de uma forma divertida e de uma forma lúdica. Carolina, e quais são os principais temas abordados dentro do jogo? A dinâmica do jogo envolve três principais tipos de carta. Então, a gente tem o que a gente chama cenários críticos, que são os temas principais, né? A gente tem as instabilidades, que são outros problemas que estão associados e que pioram a situação do território. E tem as cartas de soluções, que é justamente a proposição de várias soluções. Então, hoje a gente trabalha desde questões relacionadas ao meio ambiente, portanto, devastação, incêndios. Aconteceu agora na Serra do Cruzeiro, né? A gente teve um Sim. incêndio gigante, mas a gente também trabalha as questões sociais e também as questões como insegurança alimentar, racismo ambiental, né? A questão econômica, que é a expansão desestruturada das cidades. Então, esses são todos temas que a gente tem dentro do jogo. E como é que funciona a dinâmica das rodadas e as decisões coletivas? A gente escolhe primeiro um cenário crítico, portanto, que é o tema principal da partida, e a cada rodada, que cada rodada dura em média 5 minutos, a gente retira novas instabilidades. Então, hoje, por exemplo, a gente pode ter um cenário de uma seca e a gente ter como instabilidade um surto de Zika e também uma outra instabilidade, uma questão de uma coleta seletiva ou de uma coleta de lixo interrompida. Na próxima rodada, a gente tem outros problemas que vão surgindo no território. E na mão dos participantes fica um monte de cartas de soluções, e aí a cada rodada 6 novas soluções são dispostas na mesa para que gere justamente essa discussão coletiva, né? E aí a escolha da melhor solução, que solução eu posso utilizar para esse contexto agora, para esse problema agora, só que não de uma forma aleatória, eu preciso argumentar. E a potência do jogo, ela acontece a partir da argumentação. Bacana. O jogo envolve três frentes, né? A saúde ambiental, a justiça social e a economia sustentável. A senhora pode explicar como é que elas se articulam? Na verdade, esse é um conceito da própria ONU, né, de justiça climática. Então, assim, hoje a gente não consegue trabalhar somente a questão climática do ponto de vista ambiental. A gente precisa entender que essas três vertentes, elas estão interconectadas e interligadas. Então, não é possível trabalhar a saúde ambiental sem olhar para as populações que mais sofrem com a questão da crise climática,
que são as populações mais vulneráveis. Também não é possível a gente pensar em uma economia, mas uma economia que, de alguma forma, ela não seja sustentável, seja para as pessoas que habitam no território, seja para o meio ambiente que sustenta também aquele território. Qual foi a inspiração para usar um formato de jogo como essa ferramenta de educação climática? Eu acho que muito de uma inquietação minha, eu sou alguém muito relacionado às questões das inovações, eu trabalho em inovação há bastante tempo, e de criar um processo que fosse mais engajador. Eu acho que a inspiração era trabalhar a aprendizagem, mas de uma forma de fato mais criativa, né, que trouxesse principalmente os jovens para essa discussão. Eu acho que hoje a gente tem um problema que as principais pessoas que estão envolvidas no território, elas se envolvem muito pouco com a discussão daquilo. Então, buscar o protagonismo, principalmente da juventude, foi uma inspiração assim que me fez criar num formato que fosse um formato mais engajador e mais acessível. Bacana. E que públicos, né, podem participar e se beneficiar dessa experiência e como acessar o jogo também? A ferramenta ela está, né, disponível para pessoas acima de 10 anos de idade, então a gente tem um público que pode ser de adolescentes, mas também de jovens e de adultos. E dentro da ferramenta a gente pode deixar o jogo mais fácil ou mais difícil. Os Então níveis. a gente consegue nivelar o jogo, né, tirando algumas regras ou colocando algumas regras para deixar ele mais fácil ou difícil. O jogo ele está disponível para as instituições públicas e privadas, né? Então ele ainda não está para o público final, para o consumidor final, mas para as organizações públicas e privadas que desejem trabalhar a questão da educação ambiental dentro dos seus ambientes, seja na escola, por exemplo, na rede pública escolar, seja na escola privada, ou seja dentro de instituições relacionadas ao meio ambiente ou mesmo às práticas de sustentabilidade. Já está sendo aplicado em alguma escola, de rede pública, municipal, estadual, de algum município? A gente está em negociação com algumas organizações, um processo difícil, que é um processo licitatório, são algumas organizações públicas, mas o jogo já foi exibido, né, e testado pela Universidade Federal aqui da Paraíba, dentro do Instituto Federal também, dentro do IFPB, dentro de uma escola pública estadual, que é a Tenente Lucena, e também no Pará. A gente teve a oportunidade de fazer uma parceria com uma ONG no Pará e estar lá e poder rodar ela em alguns territórios do Pará. Professor, já te agradeço por esse primeiro bloco. A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e no próximo bloco vamos entender o impacto real da missão Território nas escolas, comunidades, instituições e como uma ideia nascida na Paraíba pode ganhar o mundo. O programa em discussão volta daqui a pouquinho.